E aí, pessoal, tudo bem? Faz tempo, né? É, Vamos lá. Não parece, mas esse vídeo é sobre Game of Thrones, então a gente vai talvez ter a última conversa aí sobre esse assunto. E esse vídeo provavelmente vai ser longo. Se você tiver sem saco aí, deixa pra assistir outra hora, porque assim, eu vou demorar muito, eu vou construir um raciocínio muito longo, eu vou me estender muito em coisa que não tem nada a ver, para depois chegar em Game of Thrones e dar minha opinião sobre esse seriado inteiro, assim, que pra mim foi épico, e sim, com um final ruim, mas talvez esse final ruim ele seja justificado. Se você não tá com paciência de assistir tudo e quer saber só minha opinião pura e simples, o seriado ele foi épico. O final ele foi ruim. Mas o final ele não foi ruim porque não aconteceu o que eu queria. A impressão que eu tenho é que tá todo mundo odiando Game of Thrones por motivos que não são aqueles que me fazem não gostar. E esse é o ponto desse vídeo. Né? Eu não vou ficar repetindo aí um monte de avaliações que vocês já leram e eu não vou ficar ecoando aí a revolta que vocês já têm com o final desse seriado. Eu vou para um outro caminho, dizer por que essa história é mal contada. Então, se você pedir para eu definir Game of Thrones, o seriado, porque o livro só eu mal terminei o primeiro volume, eu estou no finalzinho do primeiro volume ainda. Se você me perguntar qual que é a minha opinião a respeito do seriado, é um seriado épico, de uma produção fantástica, do mundo impressionante, só que extremamente mal contado. E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo aqui, sobre o que é contar uma história, sobre como uma história deve ser contada. Então não é porque a Cersei não sofreu, não é porque foi clichê, não foi clichê, não é porque, enfim, a história ela foi muito mal contada e a gente pode conversar sobre isso. Tá? É... Aí para tentar mostrar a minha perspectiva, eu vou seguir por uns caminhos que vão passar por esse seriado aqui que eu assisti, por uns livros que eu andei lendo, e aí eu vou propor algumas reflexões e vocês decidem aí se eu estou falando muita besteira ou se faz sentido. Me deem 30 segundos para ser emotivo e bonitinho. Eu quero agradecer do fundo do coração as pessoas que entraram em contato comigo para saber se eu estava bem e para dizer que estavam sentindo falta de conteúdo no canal. Assim, até me emociona saber que eu participo da vida de vocês direto ou indiretamente e que esse canal tem essa importância. Me dá muito orgulho. E justamente por saber o quanto isso é significativo é que eu decidi que eu tenho que parar para pensar muito no que eu vou dizer e da forma como eu vou dizer, já que aquilo que eu estou dizendo está afetando a vida de pessoas. Eu tenho que tomar cuidado. Então eu tirei o pé um pouco, eu fiquei mais introspectivo, pensando no que eu estou fazendo da minha vida e o que eu estou fazendo da vida de outras pessoas. E eu estou mais numa fase de me alimentar do que de ficar compartilhando aquilo que eu penso. Talvez assim a gente mude de fases e talvez a gente chegue numa fase mais madura em que eu gere conteúdo a respeito de diversos assuntos com muito mais constância. Eu não sei. E eu não quero me comprometer com isso também. Muito obrigado, gente. Então vamos lá. Por onde eu começo essa conversa, que vai ser longa? Eu gosto muito de escrever. Eu gosto muito de escrever porque assim, nada como você ter total controle a respeito de um ambiente que você criou. É mágico, parece que você está jogando RTS, assim. Se você jogou Game of Empires, Game of Thrones com Age of Empires. Se você jogou Age of Empires, quando você escreve um texto qualquer, um trabalho qualquer, é como se você estivesse começando lá com os seus três homenzinhos, e aí você faz daquilo que você quiser, você cria a pessoa do jeito que você quiser e cria o mundo do jeito que você quiser. Isso é delicioso, escrever é delicioso, criar um mundo é delicioso, só é difícil. Eu não guardo os meus registros, eu taco fogo, rasgo os papéis ou então eu deleto os arquivos, porque um dos maiores medos que eu tenho na minha vida é que alguém leia alguma coisa que eu já escrevi, porque acho que assim, seria uma vergonha sem tamanho de tão mal, de tão mal elaborada, de tão mal que eu escrevo. Mas eu tenho esse hábito. E por gostar de escrever, eu gosto de ler pessoas falando a respeito da escrita. Então, eu já mencionei livros nesse próprio canal, como o On Writing, que é um livro do Stephen King. Embora eu não goste muito dos livros dele, por uma questão de gosto, é inegável que ele sabe reter o leitor, ele sabe entreter as pessoas, ele sabe escrever muito bem, ele sabe contar histórias e fazer com que as pessoas se apaixonem por elas. E ele escreve um livro a respeito de escrita que é espetacular, que é esse On Writing. Também tem uma americana chamada Jana Blum, não vou lembrar o nome dela direito agora, mas ela fez dois
best-sellers que ficaram assim no topo de vendas durante semanas, e depois ela escreveu um livro sobre escrever, dois na verdade, e esses dois livros eles são fantásticos, depois eu vou ver se eu linko aqui na descrição do vídeo. E é muito. Parece que você está vendo professores assim falando sobre uma técnica. Então, se você já fez faculdade de publicidade, de marketing, se você sabe que. Se você já fez coach para virar youtuber, você sabe que tudo tem uma forma. Tudo tem uma forma. E que se você seguir determinadas fórmulas, a sua chance de sucesso é muito maior. Então, não só a respeito do mundo que você cria, mas a forma como você o apresenta, e isso é muito importante. E é muito importante que você saiba fazer isso bem. Não basta ter criatividade para criar o mundo, você tem que saber expô-lo. Muito bem. Uma das coisas que me frustraram muito cedo, quando eu comecei a perceber como que funciona esse negócio de escrever, foi que uma coisa é você escrever um clássico, uma coisa é você escrever uma coisa muito boa, e outra coisa é você escrever algo popular. Preste muita atenção antes de você achar que eu estou ofendendo as massas. Né? Então, antes de você achar que eu estou te chamando de massa e ficar puto e ir embora, preste atenção no que eu vou dizer. São coisas diferentes. Vamos tentar comparar isso com um músico. Imagina que você é um músico e você estuda música durante décadas da sua vida, até você ter uma qualificação técnica, uma capacitação técnica para escrever uma sinfonia. Então você manja tanto de música que você é capaz de fazer uma coisa como Beethoven fez. Você é tão foda que você é capaz de fazer uma coisa como Mozart fez. E aí o que você descobre? Que você pode escrever uma sinfonia fantástica. Essa sinfonia ela pode ser tocada e poucas pessoas reconhecerão a grandiosidade da sua criação, porque poucas pessoas têm capacitação técnica para entender o que foi que você fez com cada instrumento, com cada nota musical, compondo uma sinfonia extremamente complexa. E aí o que você vai descobrir? Você vai descobrir que aquilo que vende segue um molde de tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá. E aí, nessa batida, o seu sucesso vai depender da cadência de palavras que você colocar, com variações do tipo senta, empina, rebola, chupa, engole. Você vai ter que fazer uma combinação de palavras que seja aquilo que o mercado quer consumir naquele momento, e você vai fazer o hit do próximo carnaval e você vai ficar famoso e milionário. Então, a gente vive num mundo em que a criação grandiosa, ela não é necessariamente aquilo que mais vende, que mais é reconhecido, que mais é admirado, porque as pessoas elas não querem o ápice do potencial técnico. Elas querem entretenimento. Né? Então, o que é uma sinfonia? Uma sinfonia é uma coisa para você estudar durante décadas. Você vai lá, escuta a sinfonia uma vez e fica maravilhado com aquela criação e consegue opinar sobre ela. Com quem? Com mais 3 pessoas que fizeram a mesma faculdade de música que você. Isso é técnica. As pessoas que vão pra balada, elas não querem essa técnica porque sinfonia é uma coisa para ser apreciada e não dançada. E as pessoas elas querem dançar. Estou chamando funkeiros de mundanos, profanos, imbecis e retardados? Não. Retardado seria se o povo que quer dançar ficasse escutando sinfonia e tentando dançar uma sinfonia. Aí é porque os caras estão vivendo errado. Mas enquanto eles estão lá no tchu, tchá, tchá e dizendo todas aquelas palavras que eles querem dizer para se citar como eles querem se citar, eles estão fazendo coisa certa. Então, uma coisa que me incomoda muito na nossa cultura é que a pessoa que tem capacitação técnica para entender uma sinfonia, ela imediatamente trata o funk como lixo, como se ele não tivesse uma razão de existir. E quem que ele é? Ele é o chato da balada, que chega lá na balada e não se diverte e fica falando que povo retardado com essa música pobre, com essa letra imbecil. As pessoas não estão lá para admirar a qualidade musical e elas não estão lá para buscar a poesia das palavras na letra da música. Elas estão para rebolar, para empinar, para sentar, e é isso. E o fato de você ter capacitação técnica para uma coisa não te impede de você querer usufruir da outra. Tá conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Muito bem. Vamos pegar esse raciocínio da música e vamos jogar para livros. Quando você estudou na escola, você morria de tédio na aula de literatura. Por quê? Porque é um sacrilégio, é uma falta de respeito você pegar uma criança de 12 anos que mal tem conhecimento de como funciona o mundo. 12 eu acho que eu estou exagerando. Mas você pega um adolescente que joga LOL o dia inteiro, que mal sabe falar português porque ele mal estudou as estruturas, e coloca o cara para ler um texto clássico arcaico num português ultrapassado, que a gente não usa mais,
Como é que esse aluno ele vai se sentir estimulado para conseguir reconhecer a grandiosidade daquele texto? E aí ele já estabelece na cabeça dele que ele odeia literatura porque é um negócio enfadonho, chato pra cacete. E aí ele nunca mais vai procurar aquilo. O que a escola, então, na melhor das intenções, fez com esse aluno? Ela desperdiçou a oportunidade de cativar nesse aluno o interesse por uma escrita elaborada, clássica, que deveria acontecer depois de ele saber como a língua funciona e depois dele ser introduzido lentamente ao prazer da leitura de determinados clássicos. Não, você traumatiza o aluno falando, você vai ter que aprender porque vai cair na prova. Se você não for bem na prova, você não vai bem no vestibular, e se você não for bem no vestibular, você não vai arrumar uma faculdade boa e você não vai arrumar um bom emprego. Então você tem que engolir essa desgraça aí, você tem que gostar disso. Você não precisa gostar, você precisa saber. E aí o aluno ele começa a estudar Fernando Pessoa, Essa de Queiroz, Machado de Assis. Você pega uma criança, coloca ela para ler um idioma que não é o dela, porque não é esse idioma que ela usa no dia a dia, e ela se traumatiza com aquilo e a experiência dela com leitura é arruinada. E quando é que ela recupera o prazer da leitura? Quando ela começa a ler Harry Potter, quando ela começa a ler Dan Brown, quando começa a ler outros livros que não tem nada a ver com o clássico. E aí ela vai direto para a parte do entretenimento. É como se a gente falhasse em ensinar música para o aluno e por ele não conseguir entender uma sinfonia, ele vai lá e escuta o funk, mas aí ele só escuta aquilo. Quando na verdade não é errado o aluno gostar de funk, quer dizer, não é um desperdício ele gostar de funk, não é errado ele gostar de funk, mas é um desperdício que ele conheça só aquilo e que ele não possa escolher entre duas coisas que na verdade são boas e que ele não possa dividir a vida dele entre momentos em que ele quer dançar funk e momentos que ele quer escutar uma sinfonia. Então parece que nós aqui no Brasil, nós temos paixão pela leitura de entretenimento, que seria o funk da escrita, e a gente desperdiça a sinfonia que está escrito nos clássicos que a gente já é traumatizado e que a gente não gosta de ler desde que nasceu. Tudo bem? Será que eu consegui me explicar? Vou partir do pressuposto que sim. Então nós temos livros tecnicamente bem elaborados, nós temos livros muito bem escritos por escritores que masterizaram aí a técnica da escrita. Né? Então, você consegue dizer por que os sonetos de Camões eles são foda? Se você não sabe dizer, você nunca vai conseguir usufruir deles. A leitura vai ser enfadonha, por quê? Porque você não consegue entender qual é o trabalho envolvido em escrever aquilo, então você não consegue entender o quanto o cara é foda de conseguir escrever aquilo de maneira tão perfeita como ele escreveu. Como a gente não domina essa técnica, como a gente não manja da literatura e da música, o que a gente vai gostar? De livros como 50 Tons de Cinza, A Culpa das Estrelas, A Cabana, variações aí, né? E eu estou dizendo que esses livros eles são ruins e não deveriam existir, muito pelo contrário, é bom que eles existam. O mundo sem funk seria um mundo sem graça, seria um mundo em que você não se diverte. Imagina assim, se a nossa vida fosse condenada a ficar escutando sinfonia toda vez que a gente quisesse escutar música, ia ser uma bosta. Então imagina, toda vez que eu quero ler alguma coisa, eu vou ter que ler sonetos de Camões. Ah, pelo amor de Deus. Eu vou ler soneto de Camões o dia que eu quiser admirar uma grande obra escrita por um grande compositor que fazia arte com palavras da mesma maneira que os grandes escultores faziam com uma pedra, da mesma maneira que grandes pintores faziam com o teto lá da Capela Sistina. Eu vou atrás da literatura clássica quando eu quiser arte. Quando eu quiser entretenimento, eu vou ler o livro que eu quiser e que me dê aquilo que eu quero buscar. E por que eu tô dando essa volta gigantesca para chegar aqui? Porque eu tô vendo um monte de gente falando assim, Game of Thrones é uma bosta. Era maravilhoso e de repente virou uma bosta. Na verdade, aquilo que você comprou, você recebeu. A série, ela entregou exatamente aquilo que ela prometia, desde a primeira temporada. Então, não é que a série ela é um lixo, é que talvez você não tenha consciência daquilo que você vinha comprando desde da primeira temporada. Vamos tentar descobrir o que é que você estava comprando? O que foi que fez você assistir Game of Thrones em primeiro lugar? O que foi que fez você assistir Game of Thrones em primeiro lugar? Surpresa. O inesperado. A quebra de clichê. Márcia, você tá precisando fazer barulho? Não. Você tá fazendo barulho porque você tá sendo induzida ou coagida, é isso? Então você consegue parar. Se você precisar de ajuda pra parar, você pode me chamar.
Esqueci onde eu tava, vamos falar desse seriado aqui. Eu simplesmente odeio não gostar de anime. Vocês que sabem que eu morei no Japão durante muito tempo, vocês vêm com expectativas grandes assim pra cima de mim. Ou você gosta de Naruto? O que você acha de não sei o que? E eu sempre viajo, né? Eu sou aquele cara alienado em relação ao anime e eu me sinto mal por isso. Eu gostaria de corresponder às expectativas de vocês. Um tempo atrás eu cancelei a Netflix porque eu não estava usando e aí eu decidi assinar o Crunchyroll por um mês e eu assinei. Eu comecei a assistir um monte de animes, não gostei de nenhum. Vocês vivem me recomendando um monte, eu começo e vou largando no meio do caminho. E aí durante esse um mês que eu assinei esse Crunchyroll, eu assisti só esse seriado. Eu comecei vários outros e fui parando, E esse daqui eu assisti até o final. E aí não é porque esse casal ele tem uma história linda, maravilhosa e que me entreteve e que me apaixonou. Na verdade, casais japoneses, na minha opinião, isso é questão de gosto, não é de preconceito, é questão de gosto. Na minha opinião, casais japoneses são extremamente sem sal. Eu acho bonito de ver assim, mas não acho uma coisa. Ó, que casal bonitinho, mas sabe, não tem aquele. Entendem do que eu tô falando? Então, eu teria parado se eu tivesse, né? Se o que fosse me prender fosse somente a historinha dos dois aí. Mas a historinha dos dois acontece no meio em que me interessa muito. E é justamente o editorial. Então vamos tentar entender isso daqui. Esse seriado vai ter spoiler, lógico, mas eu vou tentar sintetizar ao máximo a ideia dele. Sabe esse sonho que os nossos adolescentes têm de virar jogadores profissionais de esportes ou então youtuber, né? A gente que vive no meio de BDO, a gente sabe que os nossos adolescentes eles sonham com isso. Eles querem primeiro serem muito bons jogadores, reconhecidos por isso, depois eles querem bombar no YouTube. E esse sonho, esse sonho que é bem comum, não é o de todos, lógico, mas é que é bem comum no meio dos nossos adolescentes. No Japão ele é todo voltado para o mercado editorial. Até tem já uns aspirantes a youtuber, sim, mas não sei, o japonês quando decide assistir vai todo mundo assistir mesmo. Então é meia dúzia de gente lá extremamente. Parece que o negócio não é sedimentado, não é fragmentado igual aqui. E lá todo mundo, muitos adolescentes, eles têm o sonho de serem bons produtores de conteúdo. Desenhar mangá, escrever história, escrever esses romancezinhos aí que eles chamam de shousets. E é o sonho de muita gente ser famosa, ficar famosa e reconhecida por isso. Então essa menina aqui é a típica menina interiorana que quer, né, ficar famosa por aquilo que ela escreve. Ela sempre sonhou com isso, ela sempre fez todo mundo acreditar que ela viveria disso e tal. Aí ela sai lá e vai pra Tóquio, vai tentar vencer em Tóquio. Gente do interior do Japão indo pra Tóquio é igual a gente indo vencer na América, assim, é um negócio, né, aquele sonho, aquela aspiração, e chega lá é tudo muito difícil, é tudo muito complicado. Dá com os burros na água, porque afinal de contas, se todo mundo quer virar escritor, todo mundo escreve. E se todo mundo escreve, quer dizer, todo mundo, estou exagerando, um monte de gente escreve. Se um monte de gente escreve, as editoras estão soterradas em samples, né? Em amostras assim que você manda para os caras verem como que você escreve ou não. E ela manda para um monte de lugares, ninguém lê o texto dela e ela não consegue ser reconhecida em lugar nenhum. Até que ela escuta falar de um cara lá que é o olho de Deus. E esse olho de Deus é um cara que bate o olho no texto e ele sabe se esse texto tem futuro ou não, se esse escritor ele tem futuro ou não. E aqueles escritores que ele escolheu viraram best-sellers aí, quando apresentados para as editoras corretas. E aí esse mundo de geração de conteúdo ele me fascina bastante e eles começam a ter muitos diálogos a respeito do que é que faz um livro ser grandioso. Esse cara ele trabalha também na produção de televisão. Né? Então vai muito em paralelo, porque você tem que saber exatamente aquilo que as pessoas estão indo lá consumir. E resumindo as partes que mais me tocaram, é que esse olho de Deus aí, esse olho divino, o cara do olho bom. Esse cara, ele foi escritor, ele escreveu um livro muito foda, ele escreveu uma sinfonia, digamos assim, né? Um texto muito bonito, muito bem elaborado e colocou para vender. E vendeu, ok. Não virou essa febre toda. Mas não era exatamente aquilo que o público estava esperando. E aí a editora falou para esse cara assim, não, se você quer virar um best-seller, você vai ter que escrever de acordo com esses modos. E o cara escreveu, e funcionou, e vendeu pra caramba.
Só que aí ele percebeu que, na verdade, ele tinha estudado música a vida inteira para ficar fazendo tchu-tchá, tchá-tchu-tchá, e não era aquilo que ele queria fazer. O que ele fez? Largou todos esses livros, renegou todos esses livros e abandonou completamente a escrita e decidiu que não ia escrever nunca mais. O que é uma coisa super compreensível e eu até admiro, cara, que ele não tenha se vendido, já tendo dinheiro suficiente para poder não depender disso, ele não precisou se vender para continuar fazendo uma coisa que ele repudiava. E aí você vai descobrindo que se você fizer soneto de Camões, você vai ser lido por alguns poucos intelectuais chatos para desculpa, não necessariamente chatos para cacete, mas que não vão conseguir, vão ler, vão usufruir, vão curtir, mas eles não vão conseguir explicar para as outras pessoas por que aquela obra é grandiosa. E se você quiser ser famoso, se você quiser ser popular, se você quiser que muitas pessoas falem da sua obra, você vai ter que escrever aquilo que elas estão a fim de ler, que vai ser muito provavelmente um livro do Dan Brown, que vai ser, né, um livro do Stephen King, que vai ser uma coisa que a pessoa quer ler descompromissada e ter muito entretenimento, ter muito apego, e digerir aquilo de maneira fácil e querer mais. E isso é o funk da literatura, não é a sinfonia. Tô me repetindo, né? Eu acho que eu vou conseguir encurtar isso agora. O meu ponto aqui é: Goethe nunca se propôs a ser uma sinfonia. Ele sempre quis ser aquilo que você buscava. Por isso que eu acho meio injusto você ficar falando que o seriado é uma bosta, porque ele entregou aquilo que você queria. Você não queria uma coisa que fizesse. Você não queria uma coisa densa, extremamente detalhada. Você queria se surpreender, você queria quebra de clichê, você queria surpresa no final. Você queria aquele Kill Your Darlings do Stephen King, que ele fala assim: você não pode ter dó de matar os seus personagens, você não pode ter apego, você não pode salvar o seu personagem a qualquer custo. Aí vai alguém falar assim: mas a série faz isso com o Jon Snow. Pode falar. Você, no Game of Thrones, a graça dele era deixar você sempre hypado para o próximo episódio e deixar com que você ficasse defendendo as suas teorias. Quantos canais de YouTube você não conheceu aí ao longo desses 8 anos? É porque eu comecei a assistir o mês passado, mas eu tenho certeza que durante esses 8 anos você acompanhou um monte de canais aí de pessoas que ficavam especulando essas teorias e talvez isso fosse mais gostoso. Talvez isso fosse mais gostoso de você entrar, começar a assistir e falar: puta, o que será que vai acontecer? Olha, mas baseado na minha percepção, porque eu prestei atenção ali num trecho que talvez você não tenha prestado atenção, e eu acho que no próximo vai acontecer isso, viu? Eu acertei. Ó, se alguma vez na sua vida você entrou no Discord da sua guild, se você foi no WhatsApp da família, se você foi no grupinho de amigos da faculdade ou do trabalho e você ficou defendendo as suas teorias, então o Gotti te entregou do começo ao fim aquilo que ele te propôs, aquilo que ele te ofereceu, que era a surpresa e que foram os argumentos que você necessitava para defender o seu ponto de vista e tentar refutar o ponto de vista alheio. Isso foi entregue até o último episódio. Até o último episódio. Tanto que um dos pontos mais ricos, na minha opinião, foi essa cara aqui. Porque essa cara aqui, lógico, não só esse instante, mas a cena, né, que se transcorre em torno dessa cara aqui, ela te permite defender o seu ponto de vista que essa daqui ficou louca, varrida, ou que não, que isso era resultado de toda a dor, de todo o sofrimento que ela tinha. Então, assim, se na semana passada, em algum momento, você se viu discutindo com alguém se a Dani, pros íntimos, ela tava louca ou não tava, se você se pegou discutindo se o John ia matar ela ou não ia, se você se pegou discutindo e defendendo seu ponto de vista e querendo que alguma coisa acontecesse, então a série te entregou até o último episódio aquilo que ela prometeu pra você que ela te daria, que era essa paixão e essa ansiedade pelo futuro do seu personagem queridinho. Então isso foi entregue. E você percebe que ser surpreendente, ser chocante e ser imprevisível sempre foi o produto de Game of Thrones. Ele nunca quis te apresentar um mundo denso, complexo, extremamente detalhado, extremamente bem explicado. Tanto que ele tem um monte de pontas soltas aí e eles vão soltando pontas por quê? Porque eles precisam permitir que você se agarre a uma delas para defender o seu ponto de vista. E aí depois ela é simplesmente ignorada, descartada, e isso simplesmente se esquece, como numa boa mesa de RPG. Sim, as pessoas que comparam o GOT ao D&D, eles têm um ponto. Eles têm um ponto. E o ponto de vista deles também é defensável.
Talvez agora eu tenha falado uma grande besteira, talvez não. É, o que vai definir se GOT foi um fracasso, uma desgraça ou não? O que vai definir isso é o que vai ser feito daqui para frente. Você vai ter que ter... Mais tarde eu já tenho. A gente vai ver tudo que vai ser feito daqui para frente. Todos os trabalhos que... a guerra pelo trono acabou porque agora não tem mais trono. Mas agora você tem outras coisas desse universo que foi criado para serem detalhadas. Então, se esse último episódio de Game of Thrones ele foi o gancho para começarem essas outras explicações e essas outras histórias, que talvez devam ser tão grandiosas ao ponto de fazer Guerra dos Tronos ser um capítulo pequeno dentro desse universo todo que está sendo criado, aí maravilha. Agora, uma coisa que é engraçado é que esse universo ele não foi criado para fazer sentido, para ser detalhado, tanto que o livro ele não tem detalhes, ele te posiciona de forma extremamente vaga para que os diretores da série eles possam criar a estrutura física da maneira que a criatividade deles bem entender, e eles têm total liberdade para isso. É diferente de um livro do Tolkien, e vocês podem até ficar puto quando eu começo a comparar uma coisa com a outra. Mas para você fazer um seriado baseado no mundo do Tolkien, você tem que ter especialistas na obra dele, reunidos, auditando o trabalho de quem está desenvolvendo. Porque o cara que está vendo o cenário do seriado que está por vir, o cara que está vendo o filme ser filmado, ele tem que olhar na obra do Tolkien se aquilo que ele está desenvolvendo lá não contradiz o que o Tolkien escreveu, porque o mundo do Tolkien ele é tão descritivo que se o cara faz qualquer coisa de acordo com a vontade dele, o fã de verdade ele vai olhar para o livro e falar: não, vocês estão mentindo. Em Game of Thrones não tem isso, ele é diálogo do começo ao fim. Pelo menos no primeiro volume, e eu acredito fielmente que a escritura do Martin não muda, até porque em determinado momento o livro deixou de ser a coisa mais importante e o seriado passou a ser o mais importante, tanto que ele passou, né? Então o que vão ser os livros agora? Eles vão ser uma descrição daquilo que aconteceu no seriado? Não sabemos, mas sabemos que parece que os livros eles serviram simplesmente de pontapé inicial para que o seriado existisse, e os personagens eles foram criados com diálogos no livro para poderem ser desenvolvidos e para poderem ganhar vida na série, porque senão os leitores do livro eles não teriam detalhes o suficiente para comporem um mundo parecido entre eles. Você pode me dar o livro Game of Thrones se eu não tivesse assistido o seriado. Se você der esse mesmo livro para outra pessoa, nós vamos imaginar mundos completamente diferentes. Por quê? Porque eles não têm detalhes descritivos no livro. Então, por que é que a gente vai ficar condenando uma história que entregou exatamente aquilo que a gente veio buscar, que era essas surpresas? E se as pessoas estão debatendo até agora, depois de ter acabado o seriado, como que elas gostariam que fosse, como seria justo que fosse, como seria... Aí é porque o mundo foi bom, é porque a história é boa, e porque o cara ele criou um mundo convincente. Assim como num jogo de RPG, determinadas coisas, determinadas informações extremamente valiosas, elas podem simplesmente não dar em nada, assim como na vida real. Porque assim, a gente vê críticas do tipo: mas o que adiantou o Jon ter sangue de Targaryen? Ué? Olha o que você está me dizendo. Aquilo que a gente acha certo acontecer não necessariamente acontece, porque a realidade e a história ela vai sendo escrita de acordo com conjunturas que vão levando a transformações muito pelo acaso. Então, mas isso jamais aconteceria. Por que não? Talvez não é aquilo que você esperava, mas foi o que a série prometeu desde o começo, não te entregar aquilo que você esperava. Mas no último episódio tinha que ser diferente. Não, por quê? Só porque você quer? Não tinha que ser diferente, não. Coisas que eu gostei, no meio do monte de coisas que eu não gostei. Essa cara que permitiu que as pessoas defendessem o ponto de vista delas até o último momento. A conversa do Jon com o anão na cela dele, eu achei que foi muito tocante. Principalmente no ponto em que ele faz aquela pergunta, né? Você faria isso no lugar? E uma parte tocante do diálogo do Jon com ela é quando ele pergunta para ela, né? Por que você tem tanta fé que a gente vai poder fazer? É porque nós somos bons. É porque nós somos bons e nós sabemos o que é certo.
E nós vamos construir um mundo melhor, eu e você. E aí ele pergunta, cara, essa parte me tocou profundamente. E o John, ele pergunta pra ela, e as outras pessoas? E as outras pessoas que também acreditam saber o que é o bem e que também acreditam saber o que é o certo. E ela diz pra ele, they don't get to choose. They don't get to choose. Eles não têm que escolher. Eles não têm escolha. Não é dada a eles o poder de escolha. Ou seja, a Dani, dentro da loucura ou não importa que caminho você tenha escolhido interpretar, dentro da loucura ou não, ela não poderia ser rainha com esse tipo de pensamento. Ou por excesso de maturidade, tendo ela um controle de um poder muito forte, ou simplesmente por uma loucura que faria com que ela ficasse cada vez pior. Agora, se você gosta, se você acha justo essa loucura ou não loucura, aí o problema não é do desenvolvedor da série nem do escritor do livro. É uma coisa que a gente tem que aprender a lidar com as nossas expectativas. Agora, por que Game of Thrones é uma história extremamente mal contada? Por que Game of Thrones embora ela possa ser uma história do mundo grandioso que foi criado, que não é fácil você tirar isso do nada, né? Não é fácil você criar um mundo inteiro e convencer tantas pessoas assim de que esse mundo existe. Por que ele é mal contado? Porque você não coloca como rei, no final da história, uma pessoa que o leitor e o espectador não conhece. Então, para cumprir com aquilo que ele te prometeu, para cumprir com aquilo que o seriado te prometeu, que é te surpreender do começo ao fim, ele te entrega um rei que você não conhece. Então, qual que é a maior reclamação das pessoas? Ah, mas esse cara não fez nada o seriado inteiro. Não é que ele não fez nada o seriado inteiro, é que não foi contado o que ele estava fazendo. Você só viu flashes da memória que ele teve acesso e você não ligou. Por quê? Porque afinal de contas é um personagem que já estava aleijado e que você não queria saber dele. Embora o poder dele fosse muito legal, você não queria saber dele porque ele não tinha protagonismo e a intenção era que ele não tivesse mesmo. Mas se ele é a representação do mal, se ele é a representação do bem, se ele é a representação da entidade mais forte que existe, se ele já estava predestinado a tudo isso, não foi contado a você, não foi te dado detalhes. E aí quando você entrou no último personagem, você não tem nada, você não tem conhecimento nenhum a respeito dele. E é uma coisa que já vinha me frustrando. De onde vem esse Rei da Noite? Por que a menina fala que criou o Rei da Noite para proteger o mundo de você? From you, ela diz. From you, o menino, corvo. São coisas que não são ditas. Então, o mínimo que você espera de uma história bem contada é que ela te apresente os personagens que terão relevância lá no final. Então, não tem problema você ficar muito tempo falando da Dani, não tem pra ela morrer. Não tem problema você ficar falando muito tempo do John pra ele acabar na puta que pariu, num lugar que não faz o menor sentido de existir. Não tem problema ele fazer você se apaixonar pelo Ned, pelo Robb, pra que eles morram pifiamente. Não tem problema, nada disso. Não tem problema você pegar uma personagem desgraçada como a Cersei e fazer ela morrer de um jeito patético. O problema é você pegar os elementos mais fortes dessa história, o rei, e chegar no final da história e você não ter falado praticamente nada sobre ele. Para que você chegue no final da temporada e fale assim, que tipo de rei esse cara vai ser? Não sei, porque eu não conheço esse cara. Agora, aí cabe a gente saber se isso foi intencional ou se não foi. E eu não acho que assim tantos milhões teriam sido gastos na produção dessa série para terminar de uma maneira não intencional. Então o Bran, ele foi assim, terminar sem falar dele, como terminar com esse cara entronado rei, sem ter jamais falado dele, é um gancho necessário para a próxima série que virá explicar quem ele é. Então, como jogada de marketing do próximo trabalho desse universo do Martin, foi um final genial para essa série, se você parar para pensar nesse assunto. Essa série brincou e sambou na sua cara durante todo esse tempo e você não percebeu. Aquele copo da Starbucks, ele foi estrategicamente colocado ali para ser esquecido ali, para que as pessoas começassem a falar, e o copo não era do Starbucks para que os Starbucks pudesse argumentar e dizer que a nossa marca ela é tão foda, mas ela é tão foda que as pessoas enxergam a nossa marca até quando o copo não é nosso. Isso foi estratégico desde o começo. E aí, uma semana depois, para refrescar a relevância do copo da Starbucks, o que eles fizeram? Deixaram umas garrafas de plástico no pé lá do Sam,
Pra quê? Pra que você falasse, tá vendo como os caras é retardado? Então aquele copo lá era da Starbucks mesmo. Pra voltar e pra ressuscitar essa conversa, pra você continuar fazendo propaganda de graça, como eu estou fazendo agora, gerando relevância pra marca. Percebe? Então até esse ódio que você tem da série agora, ele pode ser intencional. Pra quê? Pra você ficar tão puto, com tanto nojo dessa série, que a hora que sair a próxima, explicando quem é o Corvo de Três Olhos, você vai falar, ah, agora sim, né? Porque isso eu precisava. E aí você vai assistir do mesmo jeito, não importa como esteja a sua revolta dentro do seu coraçãozinho nesse momento. Então vamos combinar? Pare de tratar GOT como se ele fosse um clássico literário e como se ele tivesse que fazer sentido em sua própria existência e como se ele não fizesse sentido porque os caras são incompetentes e não porque essa não fosse a intenção deles desde o princípio. Essa é a minha opinião, você pode não concordar com uma palavra do que eu disse até agora, mas reflita aí.